Hoje nós vimos algumas academias do cérebro por aí. Isso quer dizer que tem exercício também para o cérebro. O fitness mental. Isso mesmo. É como se fosse um exercício para o cérebro, isso existe. Uhum. É muito interessante quando uma pessoa nos procura e ela tem 70 anos de idade e ela fala, não, doutor, mas eu faço caça-palavras todos os dias. Caça-palavras é uma atividade que ela vai ativar o seu cérebro em algumas áreas muito específicas. Mas, por exemplo, ele não me dá a capacidade de desenvolver ou de manter atividades mais a fundo de memória. A partir daquela palavra eu já vou para outra, não preciso ficar me concentrando naquela. A parte de função executiva, que é o quê? São tarefas complexas em que eu tenho que planejar um começo, meio e fim. Então, eu não consigo ter todas essas funções ativas fazendo uma coisa única. Então, o nosso cérebro, eu brinco, ele gosta de rotina, então ele gosta de fazer uma coisa de cada vez, mas ele gosta de fazer várias coisas. Seja bem-vindo a mais um episódio do Mundo Real. Hoje a conversa vai ser muito boa aqui, importante para mim. Eu estou muito animado, estudei bastante o assunto hoje. A gente não tem muito tempo, a gente vai ter que, quem sabe, dividir esse episódio em 2 ou 3 ou 4. Que vai ser bom, hein? Gostei 5 dessa episódios. ideia. Tudo bem, Vanusa? Bom dia, tudo bem? Começar rápido aqui para a gente Bom começar. Dia porque é de manhã, bom né? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom fim de semana. Mas começar aqui com uma introdução rápida, a gente tem que lembrar os nossos telespectadores, os nossos ouvintes a acessar o nosso YouTube e se inscrever. Sim. Que é um jeito de apoiar aquilo que nós estamos fazendo aqui com investimentos próprios. Sim, e o Spotify também, né? É a maneira de fazer com que a gente de apoiar continue. O nosso programa, continue fazendo essas conversas aqui. E também acessar o nosso Instagram, que é o João Underline Arrudo, o teu Instagram também. O Vavicelli. Nós temos uma coluna semanal que nós reproduzimos aquilo que fazemos aqui, com diversos assuntos sobre qualidade de vida, que é no Paraná Portal. Paraná que é um tira-gosto disso aqui, né? É tipo assim, a gente faz uma introdução e vamos lá, quer saber mais? Entre lá no nosso Spotify. O Spotify eu uso muito, o podcast, sobre todos os assuntos. A gente está no carro ali, liga, vai conversando sobre um determinado assunto. Eu gosto muito de saúde e história no Spotify. Saúde e História. Vou te dar uma dica, então, de um bem legal. Eu não tenho nenhuma parceria com ele, mas é o História em 30 Minutos. Eu escuto. Direto, adoro. Né? Muito legal. Daí você tá querendo investigar um certo assunto, você vai lá em 30 minutos e resolve. Muito bom. Outro dia eu estava na Getúlio Vargas com meu filho, Felipe. A gente já começa a se estender e daí acaba se perdendo aqui, né? Será que é déficit de atenção isso? Olha, pode ser, hein? Assunto bom, hein? Assunto bom. Eu estava no carro e meu filho falou: Rua Getúlio Vargas, pai. Quem foi Getúlio Vargas, pai? Foi um presidente? Daí começamos a conversar e eu falei, peraí, cara. E liguei o História em 30 minutos e tinha tudo sobre Getúlio Vargas. Ele ficou ouvindo lá, ele é muito interessado. Bom, o nosso convidado, Vanusa, ele é neurologista, ele tem 20 anos de experiência, é mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná. Já se envolveu em 80 artigos, né? Publicou 80 artigos, é editor de livros de neurologia, é membro da Academia Brasileira de Neurologia e também participa do programa de residência médica em neurologia. Ele é o preceptor do Hospital das Clínicas. É também professor da Universidade Cetros, em São Paulo. Atua no atendimento de pessoas com doenças neurológicas, auxiliando-as em busca de melhor qualidade de vida, com foco em prevenção, tratamento e controle de doenças neurológicas. Que bacana, hein? O assunto hoje aqui, currículo, hein? O assunto hoje aqui é cérebro. É o cérebro. Olha, como é que eu tá a acho tua cabeça? Fascinante. A minha cabeça é fascinante, porque ela é muito louca. Mas você sabe, esse negócio de como é que tá a tua cabeça é interessante. Eu quero abordar esse tema aqui com o nosso convidado, porque a gente fica nessas, né? Eu sei que a tua mãe, você conversa muito com ela, você tem irmãos, tem uma irmã, né? Uma irmã e um irmão. Um irmão. Eu tenho uma irmã e a gente sempre fica, a cabeça da mãe tá boa. Olha, a cabeça da mãe não tá muito boa hoje. Melhorou. Eu acho que quando a gente chega nessa idade, ou pelo menos tem pessoas próximas que estão numa certa idade, a gente passa a pensar e se preocupar mais com a cabeça. Verdade. E quem sabe aí que esteja o erro. Que poderia ter sido antes, né? Agora, para cuidar do corpo, a gente sabe o que fazer. Para emagrecer. E para a cabeça, será que é a mesma coisa? Será que tem ginástica? Vamos perguntar para o nosso convidado, então. Tudo bem? Dr. Marcos Lang.
Tudo bem, Vanusa? Tudo bem, João? É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho Prazer que é nosso. Um podcast que fala sobre saúde, principalmente sobre saúde preventiva, né? Vocês abordam muitos temas que são esses, né? Relacionados a pessoa cuidar da sua saúde, né? A buscar uma longevidade, que é isso, né? Essa preocupação que a gente tem com a nossa vida de hoje, né? A nossa expectativa de vida aumentou nos últimos anos de forma muito significativa, né? Hoje a gente vive mais de 70 anos, né? Quem lembra que há 20 anos atrás conhecia pessoas de 90 anos de idade? Hoje, todos os dias, no meu consultório, eu atendo pessoas de 80, de 90 anos de idade saudáveis. E essa longevidade ela tem muito a ver com isso, com um trabalho de prevenção, de proação, né, de proatividade daquela pessoa para a sua saúde, não só física, mas também para a saúde cerebral. Então é um enorme prazer estar aqui com vocês e abordar esse assunto, começarmos a discutir esse assunto que é muito rico e que eu espero que possa ajudar aí os ouvintes, os espectadores do podcast. E ganhar mais espaço, né, doutor? Infelizmente, Vanusa, esse é um assunto que ele é pouco abordado, né? As pessoas hoje, elas entendem, né? Isso, claro, é devido ao sistema de marketing que nós temos hoje, que a saúde está muito relacionada à estética, e não só a estética física, mas uma estética até do ponto de vista intelectual, uma estética, né? Algo superficial. E não é assim, né? A gente sabe que esse assunto ele é muito profundo, ele depende muito de nós, né? Mudanças de comportamento, que é o foco dessa situação, a gente mudar hábitos de vida para atingir o sucesso no que a gente deseja, eles não são tão simples porque eles dependem somente daquela pessoa, né? Não é um remédio que eu vou colocar na mesa, essa pessoa vai tomar e ela vai escolher, né? Como o João falou, né? Eu também não tenho nada, mas é pensar no Matrix, né? É a pílula vermelha e a pílula azul. Isso não existe no mundo real, né? O mundo real depende de nós. A gente tem que correr atrás, temos que buscar a nossa melhor longevidade. E na longevidade a gente tem a longevidade que é viver com saúde, que é diferente de não ter doença. Sim. E essa saúde ela não precisa ser só física. Ela pode ser uma saúde cerebral, uma saúde mental também. Então, a longevidade ela tem que inserir essas duas coisas. Eu não falei aqui que o senhor é de Santa Catarina, Barriga Verde? Sou de Santa Catarina. Mas de qual que região? cidade? Eu sou de Joaçaba, no meio oeste de Santa Catarina. Tá brincando? Ó, gente, eu sou de Joaçaba. Ah, é? Olha que legal. Não, eu só nasci lá e daí saí de Joaçaba. Mas o meu pai cearense, minha mãe curitibana, foram transferidos para lá. 3 filhos lá, 7 anos lá, eu saí com Olha que ano. legal. Quando que você veio pra cá? Né? Eu vim aos 16 anos para fazer o jovem. terceirão. Então hoje eu estou mais tempo em Curitiba do que na minha cidade natal. Sim. É mais curitibano. Legal. E o pessoal de algumas regiões de Santa Catarina não tem aquele sotaque que o catarinense de Joinville tem. Sim. Lá é mais Florianópolis. gaúcho do Sim, que... da influência portuguesa ali dos Açores, né? Isso, é mais cantadinho, né? Isso, no e não interior é barriga verde, tá? Barriga verde não é é? só do litoral. Puxa vida. Que também não é elogioso, tá? Eu sei disso. Hoje em dia, né? Não é bonito chamar de barriga É verdade. Bom, o mundo real é exatamente isso. Para a gente sair do mundo virtual que muitas vezes traz uma realidade que não é verdadeira sobre as pessoas. E essa preocupação é interessante a gente discutir porque muitas vezes a pessoa está mais preocupada com o abdômen tanquinho, né? O homem com o abdômen tanquinho, a mulher com os seios, com a bunda, sei lá, do que com a cabeça. Aí o tempo passa, a vida passa e, né, faz falta lá na frente. Agora, é muito difícil fazer essa avaliação. Eu estava até lendo aqui um dos artigos que o senhor me passou, da associação, né, da Associação de Neurologia Americana, que fala da dificuldade de você saber como está a cabeça da pessoa, do desafio, porque... Como fazer um diagnóstico, né? Na educação física, por exemplo, na fisiologia do esporte, você faz uma avaliação, você coloca o cara numa esteira, você vê como é que está o batimento dele, você vê como é que ele está reagindo, né, à própria percepção, você pode fazer um teste de flexibilidade, você pode medir a gordura corporal. E da cabeça, como é que você faz? Esse é um grande desafio que nós temos ainda, porque o nosso cérebro, né, ele não tem apenas uma função. Né, como o músculo que você deu exemplo, né? O músculo ele tem uma função do quê? De manter aquela posição, de executar aquela função, e é isso. Então ele vai contrair e relaxar. Essa é a função do músculo. O nosso cérebro, nós temos várias funções. Algumas que nós
conhecemos, que nós sabemos que estamos executando. Porque quem faz o movimento desse músculo é o cérebro, ele que vai agir para esse músculo fazer o movimento. Ou quando eu estou aqui falando, até a construção dessas palavras é o cérebro. Eu estou enxergando. Então, tudo isso são tarefas que nós sabemos que o cérebro faz. Mas existem outras, né, que são inerentes ao cérebro, mas que nós não percebemos. O nosso coração está batendo num ritmo e eu estou aqui ansioso, né, por estar diante de vocês conversando. Então, ele está batendo mais rápido porque nosso sistema simpático está mais acelerado. É o involuntário. Isso, a gente chama de sistema nervoso autônomo, né, porque ele trabalha por ele mesmo. Então, é muito difícil a gente fazer uma avaliação global do cérebro devido a essas características. Cada região, cada pedaço do nosso cérebro tem sua função, tem sua atividade. Então não é uma ressonância, né? Eu vou fazer um check-up neurológico. Não é uma ressonância de crânio que vai me dar as respostas. Diferente, por exemplo, de um check-up cardiológico, que eu vou fazer lá um teste de esteira, vou fazer uma ecocardiografia, vou ver meu músculo do coração tá bom, e quando eu coloco ele para fazer uma intensidade acima do que eu quero, ele também está batendo de forma adequada, sem alterações elétricas. Perfeito. No nosso cérebro eu tenho que tentar avaliar tudo o que for possível. O que tem de bom nisso, né, João? Assim, hoje nós sabemos que as principais doenças que causam a morte e a incapacidade das pessoas são doenças chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Então, hoje as doenças infecciosas, como tuberculose, pneumonia, elas não são a maior causa de morte. A maior causa de morte é o quê? É o infarto, é o AVC, é o câncer. A causa de incapacidade é a demência, a própria enxaqueca. Então, essa avaliação preventiva, esse check-up neurológico, ele tem que ser baseado, além de uma história clínica, de uma entrevista clínica muito bem realizada, em alguns exames que possam nos ajudar a entender como é o cérebro. Então, para isso, a tecnologia faz uma enorme diferença, porque ela facilita esse processo. Então, hoje, por exemplo, na minha prática clínica, eu uso dispositivos para avaliar a retina do paciente e eu sei que existem marcadores que esse sistema me identifica que aumentam o risco de ter um AVC, que aumentam o risco de ter demência. Pela retina? Pela retina. Uma retinografia, hoje eu tenho sistemas de inteligência artificial que conseguem predizer alterações da retina, que são marcadores de risco. E os exames de imagem também causaram uma revolução, né, na avaliação cerebral. Sem dúvida, né? Quando eu falei lá da ressonância, a ressonância é um exame extremamente importante, né? Ele consegue ver a estrutura cerebral de uma forma que até 30 anos atrás a gente não tinha capacidade alguma. Então, imagine lá na década de 60, na década de 70, para eu diagnosticar um tumor cerebral, eu precisava fazer uma arteriografia, injetar os vasos desse cérebro e daí eu conseguia perceber mais ou menos se tinha um deslocamento desse vaso e definir que ali talvez tivesse um tumor. E daí eu ia fazer uma cirurgia às escuras. Hoje eu faço uma ressonância e eu vejo aquele tumor, eu consigo abordar aquele tumor de forma direta. Então, a imagem ela é importante, mas ela não deve substituir a avaliação clínica mais completa do paciente que busca a nossa ajuda para ajudar na parte neurológica. É diferente de alguém que tem uma doença neurológica e eu vou investigar, né? Quando a gente fala de prevenção, dessa medicina proativa, né, em que a pessoa ela faz parte, isso quer dizer, o médico não é mais a pessoa que tem o conhecimento. A pessoa que tem o conhecimento da saúde dela é ela mesma. E o médico vai ser o norteador disso, vai ser um condutor, né, um mentor para ela poder fazer essa saúde da melhor forma possível. Aí não é só isso. Não é só o exame de imagem que vai me ajudar, e sim toda essa avaliação clínica com ferramentas que me auxiliem e entendendo o cenário daquela pessoa. Por exemplo, o João pratica muita atividade física. Então não cabe a mim chegar para ele e falar: João, olha, você tem que fazer lá conforme a Organização Mundial de Saúde e correr 150 minutos por semana. Porque ele já faz isso, não precisa. Agora, aquele senhor de 45, 50 anos, sedentário, obeso, que está na sua casa, nós estamos aqui na época, né, gravando aqui na época de Copa do Mundo, então a pessoa fica assistindo o jogo de futebol, comendo pipoca e tomando cerveja. Se essa pessoa ela começar a entender que fazer um grau de movimento é importante para ela, isso já vai fazer diferença. E eu não vou exigir dela os 150 minutos, mas eu espero que daqui a um certo tempo ela consiga atingir isso. Sim. Que ela comece subindo e descendo escadas, que ela comece deixando o seu carro mais longe no estacionamento do seu trabalho e caminhando um pouco mais. Então, essa história clínica, essa entrevista, essa conexão que nós temos que ter com a pessoa que nos procura, buscando uma medicina mais preventiva, é de extrema importância, porque cada pessoa ela é única, ela é singular no nosso meio. Mas daí eu vou falar o seguinte: pô, esse médico tá viajando na maionese, né? Porque... ele está dizendo para melhorar minha cabeça eu preciso fazer exercício mexendo no corpo. Ele está querendo me dar a lição de moral.
Por quê? É a circulação de sangue? Como João, é que isso melhora o É cérebro? muito interessante. O que acontece, né? Hoje nós entendemos que quando a gente fala... Vou pegar o exemplo aqui das demências, da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a doença mais frequente das causas cognitivas degenerativas. Isso quer dizer, eu tenho uma doença em que a pessoa ela vai se desconectando com o passar do tempo do meio. Ela começa a não se reconhecer como ela mesma, a reconhecer seus familiares. Então é uma doença que tem um grande sofrimento para ela e para as pessoas ao redor. A doença de Alzheimer, acredita-se que hoje tenha em torno aí de 50 milhões de pessoas com doença de Alzheimer no mundo. Bastante. Quando nós pegamos pessoas acima de 80 anos, isso chega a quase 10% das pessoas. O risco, no passar dos anos aí de desenvolver uma doença de Alzheimer, pode chegar até 10%. Então, uma a cada 10 pessoas tem chance de ter Alzheimer. Pode desenvolver um Alzheimer se viver o tempo necessário para essa doença se apresentar. Quando nós pegamos a doença de Alzheimer e vemos estudos de longa, né, estudos de coorte, que a gente chama que são estudos de segmento dessas pessoas por anos a fio, e observamos impacto, o que faz a diferença para essas pessoas para evitar o risco da demência, da doença de Alzheimer, a atividade física está incluída nisso. E por que ela está incluída nisso? Porque a atividade física, ela reduz a inflamação crônica, ela melhora as substâncias relacionadas ao prazer, à atividade elétrica cerebral, ela melhora a conectividade cerebral. Então, não é uma loucura a gente dizer que a atividade física repercute na saúde cerebral. É um fato. Hoje a literatura comprova isso. Doutor, e hoje nós vimos algumas academias do cérebro por aí, oferecendo serviços e tal. Isso quer dizer que tem exercício também para o cérebro? Tem atividade... Eu posso fazer ginástica com o meu cérebro? Vanusa, isso é muito importante. Então, Até tem um termo aqui que o pessoal tem usado em alguns artigos que eu li a respeito da neurociência, que é o fitness mental. Isso mesmo. É como se fosse um exercício para o cérebro. Isso existe, né? Isso existe de várias formas. É muito interessante quando uma pessoa nos procura e ela tem 70 anos de idade e ela fala, não, doutor, mas eu faço caça-palavras todos os dias. E eu falo assim para ela, olha, caça-palavras é uma atividade que ela vai ativar o seu cérebro em algumas áreas muito específicas. A área de linguagem, né? Porque eu vou ter que evocar aquela frase, aquela palavra que eu estou buscando pelas dicas que ele me dá. A percepção visoespacial, isso quer dizer, a capacidade de eu construir naquele texto, naquele espaço, construir aquele texto de forma adequada. Mas, por exemplo, ele não me dá a capacidade de desenvolver ou de manter atividades mais a fundo de memória, né, uma memória recente, memória operacional, que a gente chama, que é eu guardar essa informação por alguns minutos. Por quê? A partir daquela palavra eu já vou para outra, eu não preciso ficar me concentrando naquela. A parte de função executiva, que é o quê? São tarefas complexas, em que eu tenho que planejar um começo, meio e fim. Então, eu não consigo ter todas essas funções ativas fazendo uma coisa única. Então, o nosso cérebro, eu brinco, ele gosta de rotina, então ele gosta de fazer uma coisa de cada vez, mas ele gosta de fazer várias coisas. Então, eu não posso fazer uma única coisa. Então, esse fitness cerebral, esse estímulo cerebral, essa ginástica cerebral, ela tem que ser trabalhada em vários campos. Por exemplo, eu falo para pessoas mais idosas, né? Olha, você está aposentado. O que você gostaria de ter feito há 20, 30 anos atrás e você não pôde fazer? Poxa, eu gostaria de ter aprendido um instrumento musical. Chegou a hora. Então a hora é agora de você aprender uma coisa nova, de estimular um desafio novo, porque isso vai fazer com que o seu cérebro tenha que criar novas conexões e essas conexões vão se perseverar, além de fortalecer as antigas. Inclusive, eu ouvi outro dia uma entrevista e um neurocientista dizia assim, que fazer as cruzadinhas, por exemplo, ela é bom, é uma boa, porém assim, no início, depois já vira o caminho seguro, o cérebro já sabe resolver. Então ele é bom enquanto é novidade. Você vai ficando bom nisso. Isso. Agora, o exercício ele também pode estimular o cérebro se você mudar de atividade, fazer coisas que, né, por exemplo, treinos de coordenação, educativos, né, que a gente é obrigado a fazer também para melhorar, inclusive, o desempenho na corrida e outras modalidades. Isso ajuda também. Por outro lado, tem alguma atividade, por exemplo, a leitura, assistir filme é bom? Sem dúvida. Então, assim, o que a gente sabe? O que nosso cérebro quer nessa atividade cerebral? Como é que ele pode
fortalecer, né? Se fortalecer nessas atividades. A atividade física, sem dúvida, além dela estimular várias substâncias, você deu um exemplo muito, muito clássico, a parte de equilíbrio e coordenação. Então, eu vou melhorar minha coordenação e meu equilíbrio e isso vai fazer com que minha percepção do meu corpo melhore. Isso é cerebral. Então, o cérebro vai aprender isso. Só que isso é meio involuntário, né? Algo que eu acabo não percebendo. A leitura, assistir filmes e mesmo a televisão por um tempo curto do dia, ela é importante para o nosso cérebro. Porque nesta rotina ele também precisa desacelerar. Ele tem que ter momentos de lazer, momentos que ele possa descansar. A leitura, por exemplo, além de estimular essa parte de lazer, para as pessoas que gostam de ler, que eu acredito que todos nós deveríamos ter o hábito de leitura, infelizmente no Brasil isso não é um hábito presente e estimulado, mas ela, além de estimular essa parte de lazer, ela faz com que a pessoa consiga criar novas conexões da parte da memória, porque ela vai lembrar dessa história, construir essa história através da memória que ela tem. Então, a leitura que eu vou ler, por exemplo, o meu Sherlock Holmes, talvez seja diferente do seu e do seu, se a gente fosse usar somente o livro. Sim. Ele está marcado por causa dos filmes, né? Pelo personagem que estava presente. Mas cada um de nós tem o nosso cérebro construído de uma forma diferente esse conhecimento. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos várias coisas que nós temos que fazer no nosso dia e ao longo da nossa vida para que o nosso cérebro se torne mais saudável. Aqui a gente abordou duas aqui no começo, que é a atividade física e as atividades de lazer. E elas são extremamente importantes e elas têm que fazer parte desta rotina, deste dia a dia do nosso cérebro. Você falou em 150 minutos de exercício, que é o que é recomendado pela OMS. E para o cérebro, existe um tempo de exercício? A tendência da literatura para isso é se basear muito na posição da OMS, que é muito parecida com a da Associação Americana de Cardiologia. Os estudos mostraram que quando a gente realiza esse tipo de atividade, nós estamos tendo um grande benefício sem malefício. Sendo que essa atividade ela é preferencialmente aeróbica, ou, por exemplo, né, quando ela é moderada, uma caminhada de 5 km por hora, ou atividades HIIT, né, aquelas atividades de alta intensidade e curtas. Porém, apesar da evidência não ser tão forte do ponto de vista de ganho cognitivo, de permanência da função cerebral e da longevidade, eu tenho que fazer atividade de fortalecimento também, para evitar a lesão. Mas um exemplo muito simples, João. Tem um estudo recente que ele avaliou pessoas e por alguns anos, quanto à quantidade de passos que elas realizam por dia. A literatura fala que nós temos que fazer 10 mil passos por dia para que nós tenhamos saúde cerebral. E esses 10 mil passos não têm relação com a intensidade. Nesse trabalho recente, os autores mostraram que a partir de 3.500 passos, eu já ganho em saúde cerebral a longo prazo. As testagens cognitivas foram melhores nestas pessoas que caminharam pelo menos 3.500, 3.600 passos, comparados àquelas que caminharam menos. E esse pico de ganho, ele ocorre até 9.800 passos. Então, a torno dos 10 mil que a literatura já nos falava. Ultrapassando isso, ele já começa a se perder um pouco. Então, ele já, não é que ele volta a ficar lá nos níveis ruins, mas ele já não é o melhor que a gente gostaria. Então, para o nosso cérebro, 3.500 passos, 3.600 passos já é o suficiente para eu ganhar longevidade com saúde cerebral. Eu não preciso 150. Por isso que eu falei para você, aquela pessoa que hoje usa elevador para tudo, coloca o carro mais perto da garagem, se ela mudar esses hábitos, começar a subir 2 lances de escada, começar a deixar o carro um pouco mais longe, chegar um pouco mais cedo para caminhar um pouquinho, ir na padaria que é a 3 quadras a pé, ela já vai estar começando a aumentar a sua frequência de passos e daqui a pouco chega nesses 3.500, 3.600 passos. Na atividade física, mas no exercício mental. Você considera isso também um exercício mental? Assim, não é diretamente mental, mas ele tem um ganho cerebral. Se eu falar certo? O seguinte, mas lá na academia do cérebro, por exemplo. Se eu falar o seguinte, olha, eu vou para cuidar do meu corpo, que também vai ajudar a minha mente, lógico, eu vou fazer tanta atividade física, mas eu também vou colocar aqui na minha rotina de vida, ler meia hora por dia um livro. Perfeito. Ou 1 hora por dia, ou 2 horas. Existe um tempo ideal para isso? Então, assim, em geral, nessas atividades de lazer, alguns autores consideram que seja no máximo 40 minutos.
O problema da leitura é que a gente tem que entender o que é uma leitura técnica. Isso quer dizer, por exemplo, você, quando você veio se preparar para a gente conversar aqui hoje, né? Você tinha já uma base de conhecimento, você foi se aprofundar um pouco mais. Isso aí foi uma leitura técnica para um interesse próprio. Uma leitura de lazer. Então, essa atividade de lazer, ela deve durar no máximo 40 minutos. Mas foi quase uma leitura de lazer. Que bom, que bom. Como que técnica, bom. mas virou de lazer. Que bom. Eu aproveitava a Nus aqui, porque ela é comunicadora. A gente esteve aqui no Mundo Real também com a Cida Stier, que é fono e faz um treinamento de comunicação também. E para comunicação, o uso do cérebro, você, por exemplo, quando começou lá na televisão, né, você citou alguns exemplos aqui da tua participação no nosso podcast. Fica nervoso um pouco, né? Quer expor uma série de coisas, então tem que se organizar, planejar. Você lá tinha o cara da câmera, você tinha o teu chefe, o diretor, outras pessoas também acompanhando no estúdio. Aquilo são fatores externos que acabam influenciando a tua fala, a tua comunicação. Eu, quando aprendi a falar, falava em público, né? Tinha que falar, no começo ficava nervoso, não conseguia falar nada. Daí, de repente, jogava uma frase lá para não fazer muito feio. A gente vai melhorando. A gente vai melhorando porque a gente se acostuma com esses fatores externos ou porque a gente vai treinando o nosso cérebro? É possível treinar o cérebro? Sim, sem dúvida. Ou treinar o cérebro para se acostumar a esses fatores? Sem dúvida. É como, assim, a gente brinca, né? Independente da situação, sempre dá um grau de ansiedade. Né? Sempre, independente de ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, existe esse grau de ansiedade. Que ele ocorre por causa do nosso sistema simpático. Ele vai liberar adrenalina, vai liberar cortisol, porque é um momento novo. Então você vai ter uma taquicardia, vai ter uma sudorese, vai ficar com a boca seca. Com o passar do tempo, se você aprende que esse estresse ele é positivo, você sabe usar ele a seu favor, você começa a ter um controle melhor disso. E ele não vai persistir por muito tempo. Então, o que acontece? Nosso cérebro começa a entender que esse estresse, esse estímulo, ele é legal para você. Ele é prazeroso. Ele não está causando dano. E ele acaba aproveitando isso. E você começa a sentir até um pouco mais motivado, um pouco mais, assim, do ponto de vista positivo mesmo. Você fala, poxa, legal, vai começar. Eu já estou ansioso para começar. Uma ansiedade boa. Não é aquele estresse mais da boca seca, da angústia, da taquicardia que está a 1000. Né? Porque o cérebro ele aprende com isso. Então, esse aprendizado, ele vem do nosso cérebro para esse sistema e o nosso corpo, ele repercute isso. Então, as duas coisas elas estão relacionadas, né? Nós vamos aprender, como você falou mesmo, na primeira vez que você vai falar em público, poxa, você fica ali tenso, né? Preocupado. Será que eu vou falar as palavras corretamente? Será que eu vou cometer alguma gafe? Com o passar do tempo, você vai sentindo que essa gafe que você já cometeu, porque você sempre comete, né? Essa fala que às vezes saiu um pouco do contexto, aconteceu, mas você não se afetou com aquilo, porque você já aprendeu a lidar com aquilo. E esse é o mais importante. Eu acho que o cérebro ele consegue lidar com isso da forma positiva. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que têm um pânico para falar em público, né? Existem hoje estratégias para isso. Claro que a gente não chama isso de atividade, né? de academia do cérebro, porque isso é focado num problema para aquela pessoa. Então, eu vou trabalhar aquilo para ela quebrar aquela situação. Aí tem a diferença do cerebral e do mental, né, doutor? Porque é um problema daí mental que leva à insegurança. Isso, por exemplo, um pânico, né? E daí eu tenho que tratar esse transtorno do pânico para que eu possa que essa pessoa faça essa atividade de forma exitosa. E isso é bem importante, porque o maior desafio que nós temos hoje, quando a gente fala de saúde cerebral, de atividades para o cérebro de forma preventiva e proativa para aquela pessoa, nós temos do outro lado uma sociedade que tem como depressão, como ansiedade, uma das doenças mais frequentes. E se eu tenho diante de mim uma pessoa com depressão e com ansiedade, não adianta eu falar para ela que ela tem que começar a fazer atividade física. Não adianta eu falar para ela que ela tem que ter atividade de lazer, porque ela não consegue nem exercer o seu dia a dia de forma saudável. Como é que eu vou propor para ela, negociar com ela para ela enxergar esse outro lado? Então eu tenho que tratar essa doença mental, essa saúde mental, para depois eu poder trabalhar com ela medidas preventivas. Eu vi aqui também, desculpa, Vanusa. Imagina. Eu vi aqui também, aproveitando, né, que emoções, depressão, traumas também na infância,
elas têm um impacto na longevidade do cérebro depois quando a pessoa vira adulto, muito forte, pelos estudos que a gente analisou. Não, João, isso é muito interessante, porque hoje nós sabemos que os fatores de risco para a gente ter perdas de saúde cerebral, e quando eu falo dessa saúde cerebral, o que mais nos preocupa são as demências, eu não tenho dúvida disso, né? Porque eu tratando isso de forma melhor, com certeza as outras doenças cerebrais que a gente conhece, que são crônicas, o AVC, a enxaqueca, eu também ganho com isso. Cada idade tem diferentes fatores. Então, traumas psíquicos na infância podem repercutir lá na frente, assim como a escolaridade. Então, se a gente não oferece para as nossas crianças um ensino de qualidade e que todas elas tenham acesso a maior quantidade de anos com qualidade, essas pessoas têm um risco maior lá na frente. Assim como aos 50 anos aproximadamente, a atividade física tem um impacto, o sono tem um impacto, a atividade de lazer tem um impacto. Aos 60, 70 anos, esses novos aprendizados, esses novos hobbies, esses novos exercícios mentais vão ter um impacto. Então, em cada momento da nossa vida, nós temos que estar atento a fatores. E traumas da infância são um deles, traumas psíquicos da infância são um deles. Porque muitas vezes, e nos dias de hoje, isso acontece com muita frequência, né? Hoje, eu sou pai de 2 meninos, né? Um tem 12 e outro tem 9. E se nós não cuidamos, hoje, devido à quantidade de conexões, de informações que eles têm, o acesso a isso é muito fácil e dá a sensação de que se ele quiser ser um Messi, ele vai ser um Messi. E ele não precisa fazer muito esforço para ser um Messi, né? Porque o Messi está ali do outro lado da televisão, ele vê todo dia o Messi. Então ele olha e fala, poxa, eu posso ser esse cara. Ele vai no joguinho, escolhe ser o Messi. Ele Messi. escolhe ser o Messi no videogame, né? E eu brinco, eu falo para meus filhos assim, eu vim de Joaçaba, lá do interior de Santa Catarina, o meu maior sonho era morar na capital, era ser um profissional na capital, é ter um sucesso profissional e pessoal na capital. Hoje, eles podem ter um sucesso profissional, e quando eu falo de sucesso profissional e pessoal, eu falo de qualidade de vida, né? A gente chama isso hoje de florescimento, né? Você ter uma vida bem vivida. Eles podem ter isso no mundo todo, por causa dessa acessibilidade. Mas como pai, nós temos que entender que ele tem que batalhar por aquilo. Então esses traumas, às vezes, eles vêm por questões que não foram resolvidas até nesse relacionamento paterno familiar, né? Com o pai, com a mãe, com os filhos, em que hoje, muitas vezes, delegam para a escola a educação do filho. Né? Então, eu chego de manhã para trabalhar e nem vi meu filho acordar, minha esposa levou ele para a escola, pegou ele à noite, ele chega cansado dormindo. Então eu não vejo meu filho, como é que eu vou poder educá-lo com meus princípios morais, com meus princípios éticos? Os exemplos, se ele não vê. Os exemplos vão ser da escola. E as conversas, né, com os filhos, né? É fundamental. Mas é difícil. Sim, porque sim. Eles estão morando numa bolha, essa coisa do celular, essa coisa do amigo, sempre pensando em alguma coisa, daí recebe uma mensagem, daí acabou. Eu tava brincando com um amigo meu, porque é um horror, né? A gente vai... Ele é pai também, a gente vai buscar os filhos na escola. Daí, filho, como é que foi a escola? Bom. Tudo bem, filho, com você? Tudo jóia? Tudo bem, Eles não conversam. E no passado, com os nossos pais, a gente já falou sobre isso aqui, era o inverso, né? A gente falava, pai, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, tudo certo. Agora são os filhos, né? E daí, filho? Gostou do futebol? Gostei. Bom. E isso deles viverem numa bolha interessante. Eles estão com a cabeça em outro lugar. Porque às vezes eu fico observando, os meus filhos têm lá as visões que são muito legais de sociedade, que são admiráveis. Porém, na hora da prática, nem sempre é assim. Então, tudo é muito socializado no pensamento romântico e tal. Eu acho bonito isso. Porém, na hora de se deslocar da casa para a faculdade, por exemplo, mãe, pede um Uber? Uai, vamos socializar isso, pega um ônibus, não é? Então, assim, e nesse sentido, eu acho que eles vivem numa bolha ainda pior, né? Porque acaba num discurso, mas na prática é completamente outro. E no meu tempo não tinha essa chance, não. Vai de ônibus mesmo, andava um tanto, ia de ônibus um tanto. E você que morou sozinho, provavelmente também, né? Sim. Então, assim, acho que essa bolha é pior até do que... Mas daí o erro é de quem? Deles ou nosso? Dos dois. E sabe porque para eles é cômodo, para nós eu acho também, que talvez. A gente acostuma eles de um jeito a levar uma vida mais fácil. A gente quer proteger, é normal.
Que é facilitar. É isso mesmo, assim, eu acho que são microtraumas, esses são os mais preocupantes, né? Que daí são, é muito difícil a gente dizer quem é o culpado, porque eu sempre falo, né? Quando a gente teve uma consequência traumática, nunca foi um problema só, né? É aquela história do queijo suíço, né? São vários buraquinhos que são tantos que daqui a pouco desmonta, né? Mas eu acho que assim, tem uma preocupação, tem uns trabalhos que colocam que talvez essa geração de jovens de hoje vai ser a primeira geração, depois de muitas décadas, que vai ter uma capacidade intelectual abaixo dos seus pais. Ah, sim. Eu li isso. Então, isso é uma coisa que preocupa. Porque talvez seja esse fator mesmo, né? Essa relação e nós entendermos que, poxa, eu sofri tanto para chegar aqui, então eu quero dar um conforto melhor para ele. Eu quero dar um presente para ele. Eu quero fazer com que a vida dele seja mais leve. Só que ele tem que ter também as suas frustrações, as suas perdas. Ele tem que lidar com aquilo. Porque senão ele não vai ter desafios na vida. Ele sempre ganhou tudo, vamos colocar assim, né? Então, eu acho que preocupa nessa parte da infância, desses traumas, que nós, como pais, temos que ter esse equilíbrio. E essa conexão, essa informação, essa coisa do celular impacta muito. Então, aí me vem uma... Eu sempre digo o seguinte, que a sorte da nossa geração, assim, é que nós fomos analógicos e digitais. Então, temos a facilidade hoje, vivemos a facilidade e a dificuldade do digital, e nós tivemos toda a dificuldade do analógico. Então, nós tivemos que ter muito mais criatividade, encontrar recursos onde não existia. Isso nos faz mais inteligentes do ponto de vista da criatividade, de solucionar coisas. Os jovens, essa geração não, vem com tudo muito pronto. E aí, como é que ele vai buscar? Por exemplo, eu sei que para vir para cá eu tenho 3 caminhos e eu prefiro esse caminho, que é o do meio, ok, eu escolhi. Agora, eles só veem um caminho. E isso não estimula tanto o cérebro, né? Sem dúvida. E mais ainda, né? Nós estamos numa época em que se fala muito sobre soft skills, né? Então, habilidades que não são habilidades técnicas, né? Que são habilidades de relacionamento em sua maior parte. Como é que essa criança vai desenvolver soft skills, que é o que vale hoje? Então, às vezes eu penso, né? Poxa, tem trabalhos que falam que a gente não sabe 40% das profissões que vão existir quando nossos filhos crescerem. Perfeito, eu compreendo isso. E que talvez muitas delas não sejam mecanizadas, né? Sejam coisas muito relacionadas com a capacidade cognitiva, de relacionamento interpessoal, de conexões sociais. Mas como é que elas vão lidar se elas não conseguem ter esse processo decisório? Então, eu acho que esse é um grande desafio. E um desafio maior ainda porque hoje os trabalhos mostram que as gerações estão rodando a cada 5 anos. Nossa. Então, a nossa conexão com os nossos filhos ela é mais longe ainda, ela é mais distante ainda. Eu não tenho resposta para isso, não sei dizer se alguém tem, mas isso preocupa a gente. Eu acho que a gente tem que entender e fazer o melhor possível, né? Entregar o melhor possível para os nossos filhos, para que eles possam ter opções de carreira e consigam ser exitosos, ter opções, escolhas, né? Então, eu brinco, né? Assim, eu acho que vai chegar um momento, né? Que fazer terapia para se autoconhecer vai ser vai fazer parte lá do currículo em algum momento para todos. Alguns têm a própria capacidade de fazer isso, outros vão ter que ter uma assessoria para isso. E acho que isso vai ser importante. Existe uma faculdade, a gente até mudou um pouco de assunto aqui, né? Mas eu acho muito legal esse assunto também. Existe uma universidade federal no Rio Grande do Norte em que o curso de medicina, ele sempre foi um curso muito técnico, né? Então ele é muito voltado para a formação técnica do indivíduo médico. E nessa universidade, eu tive contato com uma das professoras lá, que é psicóloga. Eles criaram um programa um pouco diferente. Então, desde o primeiro semestre, esses profissionais, professores que são da área da psicologia, eles atuam com o médico no relacionamento com o paciente, no relacionamento interpessoal. Então, desde o começo, ele vai aprendendo estratégias de empatia, estratégias de raporte, em que ele consiga conectar melhor com o indivíduo que está do lado dele. E foi muito legal quando ela me contou que já formou 2 turmas, né? Então já formaram 2 turmas desse currículo e que no começo tinha um preconceito enorme dos professores da faculdade, porque isso não ia dar certo, esses alunos não iam ser médicos como deveriam, iam ser terapeutas, etc. Acho que é muito pelo contrário, né? Porque dá uma visão mais humana para o processo. Perfeito, João. Nessa cidade, que não é na capital do estado, hoje os médicos que são procurados são esses, que foram formados com essa linha. Então, os médicos que não são formados,
os empregadores já não querem mais. Porque é isso. Hoje a tecnologia nos permite isso. Que eu possa ter melhores conexões, que eu possa ter mais tempo com a pessoa que está ao meu lado, porque a tecnologia vai me ajudar naquelas coisas que são burocráticas. Sim. Então, talvez seja esse o cenário, que essa relação interpessoal, que nossos filhos aprendam isso por meio dessa, como eu falei, dessa terapia, desse autoconhecimento. Então a gente vai ter que oferecer isso em algum momento, né? Seja por meio de um especialista, seja por ele próprio, seja na escola. Esse é um exemplo, então, de uma faculdade de medicina que conseguiu ter sucesso em mostrar que habilidades eu queria aprender são mais importantes. Qual universidade que é? Você pode dizer? Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ah, tá. Eu posso tentar buscar até o contato da professora. Legal. Com certeza. Muito legal. E você me falou outro dia algo muito bacana que é importante a gente trazer até para o programa, porque muitas pessoas hoje têm acesso à informação. Se você tiver um atendimento mecanizado, você pode trocar até por um robô e até pelas informações que você recebe pela internet. É óbvio que você precisa... O próprio médico dispõe disso, né? Esses softwares, sei lá, como é que chama? Programas que são tipo Sherlock, né? Não sei, tem um nome assim. Tem vários, né? Que você coloca lá e ele te traz aí um diagnóstico que é para te ajudar. Sim. Então ele já tem até isso. Você tem isso, mas você precisa da confirmação de um médico, é lógico. E ao mesmo tempo tem esse lado emocional que pode estar até afetando, mas eu acho que a medicina evoluiu no sentido de verificar através de pesquisa que esse atendimento, essa terapia que se faz, ou melhor, essa análise que se faz do paciente, os cuidados ajudam no tratamento, né? Como a gente falou aqui sobre a recuperação do câncer e outras doenças também. Sem dúvida. Então, a tua eficiência ela será mais positiva no sentido de você também fazer essa parte, né? A consulta, ela virou uma espécie de consultoria também? Com certeza, João. Com certeza. Hoje tem várias pessoas que me procuram e que elas já têm essa suspeita diagnóstica. Elas já sabem até o exame que ela quer pedir. Então cabe a nós, como profissionais da saúde, e que estudamos sobre aquilo, avaliando o cenário dela, pela história clínica, pelo exame físico, direcionar qual é o menor cenário. Então, sem dúvida, hoje o médico ele não é mais o dono do conhecimento, né? Eu sou de uma época da faculdade de medicina que tinha os professores catedráticos. Que eram os deuses, né? Então o professor ele tinha feito sua formação, tinha ido para um local de referência, estudado com a melhor pessoa daquela área, aprendido aquela técnica, aquele conhecimento e trazido para o seu ambiente, para o seu espaço, e aquele conhecimento é dele. E ele vai passando às outras pessoas. E além dele, a gente tinha os livros, que às vezes eram escritos por ele mesmo. Então, quer dizer, o conhecimento só vinha por um caminho. Poucas mãos, né? Hoje, esse conhecimento está no mundo todo. Isso é ótimo, né? Ter acesso à informação é super importante. Então, cabe a nós, como profissionais da saúde, entendermos para aquela pessoa individualizada como nós temos que ajudá-la. Como aquela informação que ela trouxe nos ajuda. Então, às vezes, chega um paciente e fala, doutor, eu tenho enxaqueca. Eu olhei lá que eu preencho todos os critérios para enxaqueca. Ok, você preenche os critérios para enxaqueca, mas você tem uma crise por mês. Então não tem necessidade de fazer um exame de imagem para você, porque essa tua enxaqueca está do mesmo jeito há 20 anos. Não mudou o padrão, o teu exame físico está normal, você não tem outras patologias, então não há necessidade de você fazer uma ressonância, uma tomografia, devido ao que você pesquisou. A chance de achar uma alteração nessa ressonância é de 0,0001%. Agora, poxa, você tem uma enxaqueca e há um mês para cá essa enxaqueca ficou mais frequente. Não, nesse cenário sim, é importante a gente fazer esse exame de imagem. Então cabe ao profissional da saúde entender que a posição dele não é mais de catedrático. Ele tem que sentar ao mesmo nível do paciente, porque a pessoa que conhece sua saúde, que busca por ela, vai entender que eu vou ajudá-la a direcioná-la. Mas eu não posso impor mais as coisas. Não cabe mais isso, né? Doutor, e em relação ao transtorno de atenção, o que nós vemos? Um excesso de diagnóstico ou realmente a coisa é muito popular, muito comum? Vanusa, assim, a gente tem que entender esse cenário de duas formas. Uma é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que, assim, nós até podemos chamar de uma doença, porque ela tem um CID para ela. Sim. Mas, na verdade, ela é uma característica da pessoa. A pessoa nasceu daquele jeito, né? E há
30 anos atrás, ela era essa pessoa bagunceira na escola, era criança que não se concentrava, né, que ia mal na escola e chamavam de preguiçoso. Então esse é um cenário. E essa pessoa ela vai crescer. Muitas dessas pessoas que têm esse desenvolvimento cerebral, porque é um cérebro diferente, que tem conexões diferentes daquela pessoa que não tem o déficit de atenção, elas vão aprender estratégias elas mesmas, porque hoje são adultos que têm êxito profissional, e elas aprenderam por elas mesmas caminhos que elas conseguem executar e ter sucesso. Mas tem um grande grupo dessas crianças que não conseguiram fazer isso. E dentro são aquelas pessoas que, infelizmente, estão à margem, né, dessa capacidade do que poderiam entregar à sociedade para elas mesmas. Porque elas têm a capacidade, elas só não sabem elas como. Não conseguiram, o cérebro, elas viveram num meio em que o cérebro correto, vamos chamar assim, era outro. Era aquele cérebro que tinha que fazer naqueles momentos. E não conseguiram usar estratégias para superar aquilo e ficaram. Esse é um cenário. Esses sim são pessoas que sempre existiram e sempre vão existir. Então tem adultos que têm essa dificuldade. Porém, nós vivemos num ambiente hoje em que, eu brinco, nosso ambiente hoje ele é um ambiente digital, em que a informação ela cresce em progressão geométrica. Isso quer dizer, eu estou aqui com vocês e eu estou focado no agora. Mas eu acredito que talvez existam pessoas que possam estar aqui presentes, mas estão pensando em milhares de coisas. Estão preocupados com o celular, estão olhando e pensando no que tem que resolver e tal. Então, hoje, essa conexão social ela é digital. Mas o nosso cérebro ele é um cérebro analógico. Ele não aprendeu a ser digital e eu acredito que nas próximas gerações ele não se torne digital ainda. Porque ele continua sendo analógico há milênios para cá. E essa dificuldade em entendermos que nosso cérebro é analógico faz com que as pessoas hoje tenham dificuldades de atenção porque elas fazem muita coisa ao mesmo tempo e não fazem nada direito. Então são duas situações diferentes. A pessoa que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que precisa ter um acompanhamento desde a infância, da adolescência e quando adulto, para que ela possa atingir o seu potencial máximo. E a pessoa que ela vive num ambiente de alta conectividade e ela não consegue se aprofundar no tema. Ela fica muito superficial. Existe um exame, por exemplo, que possa fazer um mapeamento cerebral e que me dê esse resultado? Porque, assim, normalmente é clínico, né? E é clínico ainda. Não existe nenhum marcador único e isolado. Eu posso utilizar, por exemplo, na minha prática clínica, eu uso um dispositivo e que ele faz uma avaliação neuropsicológica. Dura mais ou menos uns 30 minutos. Conforme a história clínica que eu obtive junto a esse aparelho, eu consigo entender, poxa, essa pessoa ela tem déficit de atenção e hiperatividade, ou ela tem uma desatenção por N, né? Mas eu não consigo ter uma ferramenta que vá me dizer isso, eu não tenho um marcador ainda disso. Entendo. E talvez isso nunca tenha, porque essa desatenção, ela, para cada pessoa, ela é feita de uma forma, né? Se eu for pensar num profissional, vamos pensar no adulto jovem mesmo, mas daquele indivíduo que hoje está na faculdade e que, além da faculdade, ele tem que trabalhar e dele dorme 4 horas por dia, essa pessoa ela vai ter uma forma de desatenção que está relacionada a esse hábito de rotina. A outra, que é o mesmo adulto jovem, que está na faculdade, mas ele, de vez em estudar, ele joga videogame, ele fica no celular, ele não foca nas responsabilidades, entendeu? Então então esse é o outro cenário. Então é muito difícil a gente ter um marcador para algo de comportamento, porque é comportamento, né? Então é muito difícil nesse momento eu ter um marcador específico para comportamento, falar, não, o teu comportamento é A, B ou C, porque ele pode mudar, né? O comportamento pode mudar. Nós vemos mesmo, né? Se você se enxerga 20 anos atrás, 30 anos atrás, né, as pessoas falam, poxa, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, eu teria feito diferente. Mas ele não seria você, não é? Porque há 10 anos atrás você era aquela pessoa. Aquilo que te ajudou a ser o que você é hoje. Isso, então nós temos que aprender. Então eu tenho que pegar essa lição do passado e olhar para frente. Não adianta eu ficar olhando para trás, falando, se eu pudesse, se eu quisesse, se eu tivesse. Não, vamos olhar para frente. Eu vou mudar as coisas a partir de agora, né? E é isso que é legal. Acho que a nossa vida ela é feita de mudanças. E hoje nós temos conhecimento científico, temos oportunidade de fazer a mudança para o nosso cérebro também. Porque hoje é fácil, né? Há 30 anos atrás a informação era muito menor.
né? O acesso à informação era mais difícil, né? Academia, né? Era muito menos comum ter academia. A academia era uma coisa cara, era uma coisa para pessoas que tinham condição. Hoje, a academia está encaminhada no parque, todo mundo sabe disso. Há 30 anos atrás, tem na praça. Né? Há 30 anos atrás, a pessoa não entendia, não tinha essa conexão, né? A academia era academia, era estar naquele espaço físico, né? A gente está chegando, infelizmente, no final do nosso programa, mas eu queria fechar aqui porque tem 6 pilares, né? Isso é considerado por todos os médicos, que dão sustentação à saúde do cérebro. E a gente falou alguns deles, falamos de atividade física, falamos de relaxamento, de sono. A gente não falou aqui, mas a gente tem um podcast só sobre isso com a doutora Cíntia Rosa e também com o doutor Ordival, marido, os 2 médicos do sono, né? A gente falou sobre exercícios mentais, mas 2 coisas que eu queria trazer aqui para a gente concluir a nossa conversa, infelizmente concluir, né? Porque tem muita mais coisa que a gente poderia trazer aqui, que é a questão da nutrição, da alimentação para ajudar o cérebro. E você conhece a dieta de Okinawa? Não. É uma dieta baseada em legumes também, e um pouco de peixe e arroz, é isso? Isso mesmo. Diz que o peixe é fantástico para o cérebro. Sim. A dieta também mediterrânea. Também. Sim, essa é considerada a melhor do mundo, não é? E essas 2 dietas, muita gente usa para emagrecer, mas eu não sabia que essas 2 dietas, elas foram inclusive mencionadas aqui nesse artigo, como dietas que fazem Nutrem bem para o cérebro. Isso. Com certeza. Então, esses 6 pilares, eles são importantíssimos, porque é isso, né? Não adianta eu ter uma atividade de lazer, mas continuar fumando, né? Não adianta eu ter uma atividade de lazer e não praticar atividade física. E a parte da alimentação talvez seja uma das mais importantes, porque é bem isso que você falou. A tendência da nossa sociedade, das pessoas que vivem conosco, é entender que a nossa alimentação, quando eu quero agir proativamente na minha alimentação, é porque eu quero emagrecer. É porque eu quero, aquela coisa que eu falei no começo, esteticamente me sentir melhor. Só que isso não funciona para o cérebro, não funciona para a longevidade. Para a longevidade funciona o hábito, é prolongar isso. Não adianta eu fazer essa dieta por 3 meses e depois voltar a comer o meu sanduíche, meu hambúrguer, minhas frituras, meu alimento ultraprocessado. Então existem vários tipos de dieta que são estudados, né? Então a Mediterrânea é um exemplo, Okinawa é um exemplo, porque Okinawa ela está... Okinawa não foi dos velhinhos que começaram a observar que eles tinham uma saúde, viver melhor, saúde mental. Isso, Okinawa faz parte das Blue Zones. Né? As Blue Zones são áreas do mundo, né, em que as pessoas vivem mais longevas, né, e com saúde. Né? Não é uma longevidade somente de prolongar a vida. E é interessante a gente enxergar isso, que não é somente a dieta do Mediterrâneo que funciona, são os hábitos, né, que eles têm lá. Né? Então, se você viajar para o Mediterrâneo, você vai ver, são cidades que a pessoa usa muito transporte público, que faz muita caminhada no final de semana, né? Sobe em montanhas. Então não adianta fazer a dieta mediterrânea, tem que morar no Mediterrâneo. É mais ou menos assim. O Mediterrâneo mas perto. Isso, nós conseguimos criar hábitos semelhantes, né? Mesmo no Brasil. Então, é claro, se eu for falar para vocês aqui, olha, na dieta do Mediterrâneo, eles comem frutos do mar com uma frequência. Poxa, mas frutos do mar no nosso Brasil é caríssimo. Né? Quem vai ter acesso aos frutos do mar? Poxa, então como é que eu posso substituir os benefícios dos frutos do mar? E por que os frutos do mar são importantes? Porque eles têm ômega 3, porque tem gordura poliinsaturada, que é uma gordura saudável. Eu tenho coisas aqui que tem isso. Né? O exemplo disso é o feijão. Substitui, né? Vamos substituir. Então, a gente tem que ter esse hábito. Então, a parte alimentar é fundamental, porque ela tem que ser uma alimentação baseada em vegetais e frutas, ela tem que ser baseada nisso, né? Evitando ultraprocessados. Então, se você ficar atento e olhar para aquilo e falar, poxa, isso aqui não me lembra nada da natureza, não coma aquilo. E não é assim proibitivo, nunca vou comer. Você pode comer uma pizza no final de semana, não é essa a questão, mas a tua rotina, o teu hábito do dia a dia tem que ser evitado. Os grãos preferencialmente integrais, porque os grãos que são processados, eles perdem muitos nutrientes pela perda da sua membrana, e tem da sua aditivo capa. Químico também. Geralmente né? tem para prolongar, né, a duração.
preferencialmente, né, a gente usar leguminosas todo dia, ou 4 a 5 vezes por semana. E não é só o feijão, né? Tem a lentilha, tem a ervilha, tem o grão de bico, que hoje está acessível. E ricos em proteína, né? Riquíssimo. E está acessível. Não é algo que é, não, e muito você caro, pode fazer muito hoje longe. pratos saborosíssimos com sem dúvida esse alimento. E pegando essa parte da proteína é muito interessante, porque as pessoas acreditam que a proteína está na carne. Né? A carne é a proteína. Grande erro, né? Quando nós estudamos a história da humanidade, nós sempre fomos seres humanos que se alimentavam predominantemente de vegetais e frutas. A proteína era um desafio, porque eu tinha que caçar o animal, né? Então, eu ia caçar esse animal, era uma batalha para eu caçá-lo, eu tinha competição com outros animais, então não era tão simples. A proteína era lá, a proteína animal era algo raro. Então, nosso corpo ele consegue, né, viver de proteínas não animais, né? Hoje a gente tem vários atletas, né, que fazem dietas veganas, vegetarianas. Sim. E tem sucesso. Então, a alimentação baseada em frutas e verduras ela é prioritária, ela é fundamental. Leguminosas, carne branca preferencialmente. Aí depende, por exemplo, você vai lá para o Mediterrâneo, eles orientam basicamente uma carne de peixe, frutos do mar. Você vai para a dieta Mind, que é uma dieta que foi estudada para demência, ela fala que você tem que comer 2 vezes por semana carnes brancas e 1 vez peixe. E evitar a carne vermelha. Quando for comer carne vermelha, é uma carne mais magra, sem gordura. Além disso... Patinho, né? Patinho é uma carne mais bem magra. Além disso, então, além da alimentação baseada em frutas e verduras com esse tipo de pontuações, frutas vermelhas. 2 vezes por semana. Então hoje, por exemplo, né, eu fui no mercado semana passada, blueberry. Blueberry é algo que até alguns anos atrás era caríssimo no Brasil. Hoje é acessível. Então você consegue adquirir. E morango você consegue plantar em casa. Sim, no vasinho. Né? Então você tem acesso hoje a uma alimentação saudável. Mas o importante da alimentação saudável é isso. Não é para eu emagrecer por 3 meses. É um hábito alimentar a longo prazo e quanto antes eu começar, melhor, porque o meu cérebro vai ser mais feliz com isso. E mais ainda, às vezes a pessoa pensa o seguinte, não, mas se eu fizer a suplementação com ômega 3, a suplementação com a cúrcuma, e aí, funciona? É cada caso. Então, se eu já estou num nível alimentar em que eu estou conseguindo buscar os nutrientes que eu quero por meio dos alimentos, isso sempre é melhor. Mas eu tenho deficiência de alguma coisa, aí vale a pena eu complementar. Tem um trabalho recente que analisou a complementação com ômega 3 comparado à alimentação com alimentos ricos em ômega 3. E o melhor resultado nas concentrações séricas do ômega 3 é nos alimentos. É no alimento. Porque eu não estou comendo ômega 3. Eu estou comendo um alimento que ele tem várias substâncias, inclusive o ômega 3. Então, Hipócrates, naquele tempo, lá na Grécia Antiga, tinha total razão, né? Quando ele dizia que o seu alimento seja o seu remédio, Eu amo essa frase, porque eu acho assim fantástico as pessoas que mais antigas, que não tinham nem acesso às vezes a ir a uma farmácia, elas tinham uma vida mais saudável. E assim, uma coisa legal, né, quando a gente vê e fala para o paciente, não, você tem que comer, tente comer uma maçã por dia. Ele pergunta assim, mas eu tô nessa. Doutor, a maçã, o que ela vai ter de carboidrato, de proteína, de gordura, né? Porque a preocupação é essa, é você manter uma dieta com 40% de gordura, 30% de carboidrato e tal. Eu falo para ele, não é isso. É a maçã, é o macronutriente que vai te trazer os micronutrientes. Então, você não pode ficar preocupado em buscar 1.000 calorias por dia ou 2.000 calorias por dia, dividindo em proteína, carboidrato e gordura, se você não pensar no grande primeiro. Quando você chegar, talvez vai chegar um momento que você fala, não, eu quero agora aumentar a minha qualidade, que buscar uma alimentação ainda mais saudável, porque eu tô sentindo que meu corpo pede isso. Aí legal, vamos trabalhar nesse foco com um profissional da saúde que tem habilidade para isso e buscar isso. Né? Eu até dou exemplo, né? Às vezes eu tenho pessoas que chegam para mim, e eu já passo por isso também. Às vezes eu como um hambúrguer, às vezes eu como uma pizza, não acho errado nisso, mas no outro dia eu me sinto como se fosse um brain fog, aquela sensação de um cérebro lentificado. É isso mesmo. Né? E por quê? Porque o nosso cérebro se adapta a uma alimentação boa. Que não é o de vez em quando que vai te fazer mal, né? Sim, é o excesso, é o constante. É o excesso. E o outro pilar qual é? O outro pilar a gente vai deixar para um próximo programa, porque eu não quero que ele responda em 1 minuto. Nós temos mais 2 pilares, né? Um deles é a questão do controle das doenças vasculares, que se faz por exame. O médico, né,
tem que passar por um médico. Sim. E o mais legal que eu queria falar aqui, mas a gente vai precisar de um programa só sobre isso, é sobre as relações pessoais. Esse é sensacional, sem dúvida. Tem que ter um programa sobre isso, porque eu tenho dúvidas e questionamentos a respeito disso. Porque eu acho que as relações pessoais muitas vezes levam as pessoas para um mundo que não é o mundo real. Existe uma pressão social, existe bullying, existe uma série de coisas. Então, como levar? Eu acho que a gente poderia fazer um programa só sobre isso. É muito bom. Como fazer a gestão disso para que ela seja de fato saudável e só traga benefícios e não traga prejuízos também, do ponto de vista da saúde do cérebro, é lógico, né? Autoestima e outras coisas. Então, não sei se você quer resumir pelo menos faz um teaser para um próximo programa para a gente falar sobre isso. Perfeito. A conexão social é só olhar para a pandemia. O que aconteceu com o isolamento social, com o distanciamento. Né? As pessoas hoje... Eu atendi uma pessoa esses dias atrás que ela falou bem assim para mim, falou, doutor, eu vejo o quão importante é eu participar de uma reunião presencial. Olhar olho no olho, ver a movimentação daquela pessoa, né? Sentir, dar um abraço. Dar um tapa nas costas. Isso é a conexão social. Então, o sistema de conexão por vídeo, ele não é social. Eu acho que esse é um assunto fenomenal em que a sociedade está esquecendo. Porque é isso, as pessoas estão substituindo o relacionamento interpessoal pelas ferramentas que, infelizmente, têm um nome chamado social, que são as mídias sociais. Né, que tem um nome que não bate para isso. Né? A mídia social é eu querer, né, muitas vezes, infelizmente, né, eu querer mostrar que minha grama sempre está verde. E a felicidade, né, o florescimento, como eu falei, ele não está em sempre ter a grama verde. Faz parte a gente ter derrotas e vitórias. E é aquela coisa, às vezes, a conexão social, a conexão com a outra pessoa, que é isso, né, a conexão interpessoal, ela tem que ser positiva do ponto de vista de enriquecimento. Eu concordo. Mas às vezes ela foi tensa, ela foi estressante naquele momento, mas você saiu de lá, poxa, estou me sentindo bem. Cresci. Fiquei com raiva, tive uma batalha, foi um embate, mas eu cresci. Então ela nem sempre ela é positiva do ponto de vista de balança do que a gente quer, de ser alegre, de ser feliz. Sim. E eu acho que isso é importante. Porque né? pode partir para um ambiente do churrasco e da cerveja, que não fica legal, né? Sim. Porque depois de um tempo enche o saco, um cara começa a tirar sarro do outro, não se complementa, né? É isso que você falou, não acrescenta nada, da briga em família, por jogo de Copa do Mundo, política. Mas é isso, doutor. Muito obrigado. A gente vai ter que continuar essa conversa em um outro momento. Obrigado pela presença aqui. O duro é de convidar a gente que fala bem é isso. Nunca cabe no mesmo programa. E um tema, além de falar bem, ser muito qualificado, preparado, é um tema muito maravilhoso. Legal, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é um enorme prazer, né, poder passar um pouco, né, da importância que as pessoas têm que entender para cuidar da sua saúde. Porque eu sempre falo, né, uma saúde, um cérebro sem memória, sem conhecimento, é uma pessoa sem história, uma pessoa que ela não vai viver bem. E eu acho que isso é fundamental. Então, as pessoas têm que entender que elas têm que dar o início para isso. Que não adianta eu ir no médico, bater na porta e querer um remedinho, a pílula vermelha ou azul. Sim. Depende de mim. E isso é o que torna muito mais legal. Porque não é difícil, é fácil. Só que depende dos hábitos. Sim. E os hábitos são difíceis. Né? Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. O cérebro, que é esse órgão tão misterioso. E, na verdade, o cérebro é o órgão que, na verdade, é o caminho para o mundo real, que tira dessa superfície. Até por ele ser misterioso, né? Porque a verdade está no cérebro. Está no cérebro. Valeu. Gente, foi um prazer conversar com o meu conterrâneo. Prazer. Obrigada, João, por mais esse momento muito legal. Até a próxima. Até Valeu. mais.